Bom dia, sétimo ano! Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Esse vídeo é do dia 30 de abril e ele é uma continuidade do que vimos no final de março, no último vídeo que eu postei, tá? Então, lá atrás, o que nós vimos? Eu gravei um vídeo sobre esse texto e os textos das páginas seguintes, certo? Esse primeiro texto chama humanizar-se. Então, em rápidas palavras, só para a gente recapitular o que foi estudado, basicamente a ideia dele é que um ser humano, para tornar-se humano, ele necessita conviver com outras pessoas, tá certo? Então, aqui ele traz a imagem de Rômulo e Remo, que é a lenda de formação da cidade de Roma, na antiguidade antiga, tá? Porque esses dois irmãos gêmeos foram criados por uma loba. Então, teoricamente, eles não teriam um arcabouço teórico humano para serem pessoas humanas. Ou seja, eles seriam como se fossem lobos, certo? Então, o convívio social é muito importante. Então, os próximos textos, dos quais eu falei no último vídeo, gira em torno desse assunto, né? O que é o ser humano, sobre humanizar-se, tá? Hoje, então, nós vamos dar continuidade ao conteúdo e vamos para a página 22, no conectar o pensamento, tá? Então, o que ele fala aqui nesse trecho, nesse textinho da página 22? Ele fala que todos os seres humanos, adultos e crianças, têm direito a abrigo e comida. São direitos essenciais das pessoas, tá? Então, inclusive de crianças, adultos, velhos, enfim, abrigo e comida é o essencial. E aqui diz também que em 1989, a Organização das Nações Unidas, ONU, criou uma lei voltada para os direitos das crianças, chamada Convenção sobre os Direitos das Crianças, tá? Então, essa convenção, ela versava sobre alguns direitos essenciais que as crianças deveriam ter. Então, como por exemplo, o direito à alimentação, direito à escola, ao lazer, à saúde, tudo isso é muito importante. Já que no Brasil, um ano depois, em 1990, foi criada também, com base nessa convenção, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Então lá também mostra todos os direitos das crianças, dos adolescentes, o que eles devem fazer, o que é o direito deles, o que não é. Por exemplo, o que é o direito de uma criança e de um adolescente? Frequentar a escola, ter acesso à saúde, ao lazer, tá? E não trabalhar. É um dos direitos que as crianças têm é de não trabalhar. Tem lá a idade certa para começar a trabalhar, ainda adolescente, respeitando algumas leis, mas isso do acesso a estudo é básico. Acesso à comida, a moradia, tá certo? Isso é muito importante, tá? Aí logo lá embaixo, o direito à educação é o direito de que cada pessoa tem de humanizar-se. Porque se para o texto da apostila, se para nós nos humanizarmos, nós necessitamos conviver com adultos,
Então, a educação também pode ser considerada crucial para que um ser humano se torne uma pessoa, certo? Um indivíduo pensante, responsável. A educação, eu creio que seja um aspecto essencial para isso, tá? É extremamente importante, tá? Aqui, o livro cita um filósofo americano, John Dewey, que escreveu sobre educação, e ele considera que educar é respeitar a dignidade do homem. Então, o que é dignidade? É a honra do homem, certo? Então, se alguém ofende uma outra pessoa, essa pessoa ofendida pode falar: nossa, você ofendeu a minha honra, certo? Porque a honra é o que nós temos, é o que resume o que nós somos, as nossas qualidades, a nossa pessoa, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, aqui, esse último parágrafo, muito bom, ele foca na importância da educação para as crianças humanizarem-se, tá? Aqui, sem aquisição dos conhecimentos desenvolvidos pela cultura no decorrer da história, as crianças e os adolescentes ficam privados de todo o rico tesouro intelectual, espiritual e moral já desenvolvidos por aqueles que vieram, viveram e pensaram antes de nós. Então, todas as ideias de grandes estudiosos, professores, cientistas que fizeram o seu trabalho, que auxiliaram no entendimento de algum problema, na descoberta de algo. Tudo isso é muito importante que crianças e adolescentes e adultos tenham acesso, tá? Isso auxilia no processo de humanização de nós, seres humanos, tá certo? Já na página 23, tem uma questão aí. Explique por que o direito à educação é fundamental para que a criança possa humanizar-se. Então, não se esqueçam sobre a regra dos porquês, é muito importante, tá, pessoal? Respondam corretamente, respeitando a norma culta da nossa língua portuguesa. Isso é muito importante. Letra maiúscula no início de frase, ponto final, vírgula, se necessário, tá? Isso é algo que eu vou cobrar na prova, já comentei com vocês. Por quê? Porque eu tô olhando lá na frente. Isso vai ser muito importante quando vocês forem escrever uma redação no vestibular ou quando vocês já forem adultos, que vocês estiverem trabalhando e forem escrever um relatório, um bilhete, seja lá o que for. Se comunicar é algo básico, tá certo? Saber interpretar um texto, saber ler, escrever corretamente, isso é básico, tá? Então, eu vou pegar bastante firme nisso pro bem de vocês, porque é muito importante, tá, pessoal? Então, aproveitem a apostila, o livro, para treinar esse lado. Então, ó, por que separado? Porque pergunta. Então, vocês vão responder com porquê junto, não se esqueçam, tá? Então, explique por que o direito à educação é fundamental para que a criança possa humanizar-se, tá? Então, por que é fundamental, gente? Eu acho que essa questão é bem clara, eu também já falei bastante, explicando o texto da página anterior, da importância da educação, né? A educação faz com que nós aprimoremos os nossos conhecimentos sobre nós mesmos, é tão importante se conhecer, sobre o mundo, é a cultura, é você saber que, por exemplo, através do seu conhecimento, ter noção de que uma determinada pessoa não está sendo correta, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante. Bom,
continuando aqui, por dentro da filosofia. Então, vamos lá. Educação é a formação do ser humano. É um amadurecimento do indivíduo de forma gradual, ou seja, por passos, por etapas. Da mesma maneira que uma planta nasce, cresce e floresce. Então, a educação de nós, pessoas, acontece por etapas. Pensem quando vocês são crianças, que começam a aprender a andar, depois falar, depois andam de bicicleta, aprende a escrever o nome, assim vai, tá certo? Então, a educação, ela vai de processo em processo, tá? Por isso, dizemos que é um processo de humanização, ou seja, é algo que dura e deve durar toda a vida, tá? Então, esse é outro ponto que eu gosto muito de pegar firme, de frisar, de destacar, é a importância de sempre a gente aprender algo novo, tá? Isso é muito importante. E não é apenas aprender algo novo com o livro. Não, você pode aprender algo observando a natureza, observando um padrão que se repete na natureza. Podemos aprender com o exemplo de alguém que toma uma atitude, por exemplo, que resultou em algo positivo. Você pode olhar e pensar, nossa, gostei desse exemplo, eu vou seguir na minha vida. Ou o contrário, a gente tomar como exemplo alguém que faz algo ruim e não tem um resultado assim tão bom, tá? Então, aprender com aquela pessoa simples, sabe? Que a gente olha e fala, ai, cara, essa pessoa não sabe de nada, será mesmo? Será que existe alguém que não pode ensinar nem um pouquinho de coisa pra gente? Então, é estar aberto a aprender sempre. Isso é muito importante, pessoal. Isso é um ganho de cultura, isso é um ganho para nós como pessoas, estarmos sempre evoluindo, sempre aprendendo, sempre tentando ser alguém melhor, tá? Então, vamos lá. Diante dessas ideias e do que você aprendeu, responda as seguintes perguntas. Letra A. A educação formal, ou seja, escola e universidade, é a única maneira de educação? Será que é a única maneira de educação? Ou será que existem outras maneiras? Vocês conhecem alguém que, por exemplo, é um profissional muito bom, mas que não fez uma faculdade? Então, vejam aí. Joguei essa ideia para vocês pensarem. Letra B. A educação familiar pode ser considerada uma educação? Bom, eu acredito que dentro da nossa casa é como se fosse um laboratório, porque a gente aprende a conviver com as pessoas que estão dentro de casa para depois sair e conviver lá fora, né? Só que dentro de casa a tolerância ao erro é muito maior. A tolerância ao erro, a falta de educação, às vezes, ao pavio curto, né? Então, existe essa possibilidade de, em casa, ter uma flexibilidade maior. Às vezes, alguma atitude que a gente tem em casa, se nós estivermos fora de casa, não tem um resultado tão bom assim, né? Letra C. Um país se forma com homens e livros? E aí, pessoal? Livros são muito importantes. Realmente, o que é melhor?
um país ser formado por livros ou por violência ou por armas? Pensem aí, é uma questão interessante essa. Bom, virando a página 24 agora, dialogar com o saber. Pessoal, essa página inteira é resposta pessoal, tá? Mas eu vou ler com vocês para ajudar vocês a responder essas questões. Então, vamos lá. Questão 1. Imagine que você tivesse sido criado por um animal, uma loba, por exemplo. Você acha que perderia alguma característica humana? Qual ou quais? E aí, pessoal? O que vocês acham? 2. O que você considera mais importante para uma pessoa ser considerada humana? E aí, o que é mais importante para uma pessoa ser um ser humano, de preferência um ser humano bom, bacana, honesto, educado? 3. Leia as palavras abaixo e em seguida classifique-as em ordem de importância, segundo o que você considera necessário aprender para se tornar um ser humano. Então, aqui nós temos ser justo, pensar, sobreviver, amar, construir, criar, controlar os sentimentos, expressar-se, falar, raciocinar. Então, esses são alguns pontos muito importantes para a pessoa se tornar um ser humano digno, não é? Faltam alguns aqui, mas tá bom para a gente pensar. 4. Em sua opinião, o que você ainda deve aprender para se humanizar? Agora, essa é uma questão voltada para vocês, tá? O que vocês precisam aprender, por exemplo, para vocês se tornarem seres humanos melhores, melhor não só com os outros, mas com vocês mesmos, tá? O quê? O que vocês precisam aprender aí para melhorar? 5. Responda se você concorda com as seguintes afirmações. Justifique sua resposta. Então, letra A. Se eu me formei na faculdade, eu sou mais ser humano do que quem não se formou. Pessoal, quem fez uma universidade, não necessariamente a pessoa sabe de tudo, não é? A pessoa se considerar, nossa, o último biscoito do pacote porque fez uma universidade, não é algo bacana, porque tem muitas pessoas profissionais por aí que desempenham trabalhos excelentes que, por exemplo, não fizeram uma universidade. Então, só porque ele não tem um diploma, ele é pior do que quem tem? Então, é bem complicado medir, por exemplo, a humanidade de alguém porque essa pessoa fez uma faculdade, a outra não, tá? B. Se eu fujo da escola, então não poderei me humanizar. Olha, por exemplo, se a pessoa fugir da escola, vamos supor, o aluno fugiu da escola, só que é um aluno que estuda muito, lê, se informa, lê muito, assiste vários documentários, vários filmes, é curioso. Será que ele não vai se humanizar? E aí? Polêmico, né? De repente escreve um livro. Tem pessoas que estudam sozinhas, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa estuda sozinha, aprende sozinha, ela se chama autodidata. Didata vem de didático. Então, por exemplo, essa pessoa que fugiu da escola estuda sozinho, aprende sozinho, escreve um livro, ela é uma pessoa humana, sim.
ela se humanizou. Só que ela rompeu os limites da escola. Será que existe alguém assim hoje em dia? Letra C. Se nunca ninguém se humanizou totalmente, então quer dizer que humanizar-se é impossível. Olha, talvez existam graus de humanização, não é? Dizer que uma pessoa chegou no grau máximo de humanização talvez seja muito limitante, porque se ela chegou no topo, para onde que ela vai depois disso? Ela vai deixar de aprender, ela vai deixar de se instruir, de se melhorar como ser humano? Então, essa afirmação também é um pouco delicada, né? Uma pessoa chegar e falar, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais. Gente, nunca é tarde para aprender, idade não é documento. Isso é muito importante. Bom, na página 25 aqui nós temos buscando reflexões, que eu vou pedir para vocês pularem, tá? Então não precisa fazer essa parte aqui de buscando reflexões, tá certo? Se for o caso, no decorrer do ano a gente faz. E para acabar essa sessão, essa unidade 1, vamos lá. Vamos aqui expandindo as primeiras ideias. Retome o que você escreveu na seção Primeiras Ideias no início da unidade. Você ainda pensa da mesma forma? Em seguida, caso haja mudanças, anote-as a seguir. Então, questão 1. Em sua opinião, o que é ser humano? Pessoal, resposta pessoal de novo. Então, voltem lá nas primeiras ideias, no começo da unidade e pesquisem. Questão 2. Para você, qual seria a diferença entre um ser humano e um animal? 3. Você acha que é preciso se transformar em um ser humano ou você pensa que já é um ser humano? E aí, já somos seres humanos? Ou a gente precisa se transformar em ser humano? Eu acho que nós já somos seres humanos, mas como seres humanos, nós podemos sempre melhorar. Isso, pessoal, é algo básico, eu acho, na existência de qualquer pessoa. Nós podemos sempre melhorar, sempre tem espaço para a gente melhorar. Eu posso melhorar como pessoa, como professora, vocês podem melhorar como filhos, como estudantes, tá? Então, eu penso assim, que um ser humano, ele pode se transformar, sim, ele já é um ser humano, mas ele pode se transformar cada vez mais um ser humano melhor, se aprimorando tudo que ele faz, um trabalho de escola, uma atividade, uma lição, uma tarefa, uma prova, tá? E então, com isso, nós fechamos essa primeira unidade 1, que é a unidade criando a civilização, a condição do ser humano, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira unidade. Estou tentando só achar aqui primeiras ideias.
que o que ele pergunta nessas 3 últimas questões aqui, retome o que você escreveu na seção Primeiras Ideias no início da unidade. Aqui não tem uma seção, mas a gente pode... são essas primeiras ideias, são as primeiras questões aqui, olha, do começo da unidade, tá? Que estão na página 5, que aqui ele pergunta em sua opinião, que é o ser humano. Para você, qual é a diferença entre o ser humano e um animal? Você acha que é preciso se transformar em um ser humano? Ou você pensa que já é um ser humano? Então, são questões que nós discutimos no início dessa unidade, tá certo? Então, pessoal, façam esses exercícios, releiam os textos, que é muito importante, tá bom? E nós voltaremos em breve com novas atividades. Tchau, tchau.